Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para Marlene Martins Araújo, que está escrevendo um livro sobre a construção de Brasília. E esse é um tema que merece uma atenção maior. Merece uma atenção para além das fontes oficiais. A minha primeira sugestão historiográfica para Marlene foi o livro da Maria José Trevisan, 50 anos em 5, a Fiesp e o desenvolvimentismo. Mas eu sugiro também que a Marlene procure obras de Paul Thompson. Paul Thompson é um historiador estadunidense que desenvolveu conceitos sobre história oral e como trabalhar essas fontes. Depois eu passo um dos títulos só para dar um empurrão, né? A ideia é a seguinte: Marlene quer trabalhar com fontes de memória da população que construiu Brasília e não daqueles que idealizaram a sua construção. São duas fontes totalmente diferentes. Existe uma versão oficial sobre como Brasília foi construída e existe a memória daqueles que trabalharam em sua construção. E aí existem vários perigos. Trabalhar com memória não é a mesma coisa que trabalhar com documentos. A memória pode ser usada junto ao documento. É importante que quando a memória não tem um respaldo documental, que ela seja tratada como uma construção, que ela seja tratada exatamente como o modo como as pessoas se lembram, não sendo necessariamente como aconteceu, e sim como ficou registrado em sua memória emocional e afetiva. É um trabalho muito mais difícil. A Marlene tem pela frente desafios historiográficos hercúleos, não são desafios simples. Mas o que eu quero trabalhar hoje nesse vídeo para dar uma arejada e para começar meio que a formular esse debate é: quem foi JK? JK era populista ou era desenvolvimentista? Existem fontes defendendo as duas ideias. Primeiro eu vou lançar uma provocação. Será que uma coisa exclui a outra? É possível ser populista e desenvolvimentista? É interessante porque essas são acusações que se lançam normalmente a políticos em geral, mas somente políticos extremamente habilidosos. E aí a habilidade não vai um juízo de valor, vai na questão exatamente da pessoa ter jogo de cintura e capacidade de trabalhar com ideias que nem sempre são coerentes umas com as outras. Isso não significa que a pessoa tenha moral X ou Y, eu não entro no mérito dessa questão. O que eu quero expressar é que políticos extremamente habilidosos conseguem harmonizar agendas que às vezes se tornam divergentes. E JK era um político habilidoso. No período republicano nós temos 3 exemplos de políticos que chegaram a ocupar o cargo maior da República e que apresentaram esse nível de habilidade. Um é o Vargas, que embora em sua primeira gestão tenha sido um ditador deplorável, na sua segunda gestão, já em pleno auge
do processo de democratização do país na década de 50, se apresentou como um político habilidoso. A memória que Vargas deixou mostra até que ponto ele exerceu domínio nessa questão das agendas divergentes. J.K. Juscelino Kubitschek de Oliveira é o segundo exemplo, e o terceiro é o Luiz Inácio da Silva, o Lula, que mostra até hoje que é necessário esse jogo de cintura para exercer o cargo maior. Como é que nós pensamos J.K.? Juscelino foi um político que veio do ambiente mineiro. A política mineira tem suas peculiaridades, mas quando nós pensamos nessa memória, como é que o material didático vê, como é que as fontes acadêmicas veem JK, imediatamente essas duas palavras surgem, muitas vezes em oposição uma à outra e outras vezes justaposta. Populismo e desenvolvimentismo. O que são esses dois ideários? O populismo, como nós já vimos por aqui, é governar atribuindo-se a voz das massas, atribuindo-se a voz do povo. É ter uma agenda que contemple algumas reivindicações populares e que trabalhe dialogando com essas reivindicações e criando uma impressão de que se governa representando o povo. Já o desenvolvimentismo é muito mais técnico e pragmático. Não se trata de reivindicações ou demagogias ou pequenos gestos. O desenvolvimentismo implica em você ter metas específicas de governo. E JK tinha um projeto. Em sua gestão, era necessário que o Brasil crescesse 50 anos em 5. Esse era o seu lema, o seu slogan. E não era apenas um slogan de campanha. Havia, nesse sentido, uma pauta, uma agenda de industrialização voltada para a indústria de base e para a produção de bens duráveis e não duráveis, né? É notório o apoio que se deu nessa época à indústria automobilística. Para isso, era necessário infraestrutura, transportes e uma série de outros investimentos que só poderiam ser feitos pelo Estado. Então, a política desenvolvimentista é uma política que consegue equilibrar um alto grau de estatismo com uma forte intervenção do capital estrangeiro. Muitas vezes o desenvolvimentismo pode ter um viés nacionalista, sim, mesmo com essa abertura ao capital estrangeiro, porque é o Estado que promove esse desenvolvimento, é o Estado que articula para onde esse capital vai e como é que isso vai se articular num plano maior de desenvolvimento nacional. Nesse ponto, o Juscelino é o responsável pelo nosso endividamento externo pós-Segunda Guerra Mundial, porque esses capitais que entraram se transformaram posteriormente em dívidas. Quando se investe em infraestrutura, normalmente o retorno é complicado. Todo esse capital estrangeiro financiou a indústria automobilística, financiou a infraestrutura e financiou a construção de Brasília. Para pensar se Juscelino era populista, é necessário pensar como ele se vê hoje na memória popular.
E é complicado, porque nos últimos 20 ou 30 anos, em decorrência do regime militar, a memória nacional está capenga. As novas gerações não têm referências históricas, não se importam ou não receberam uma educação histórica adequada. Para a maior parte dos jovens, os nomes nos livros de história são apenas isso, nomes nos livros de história. Não há pessoas associadas a esses nomes. Então, a memória histórica reside nas gerações anteriores. E como é que as pessoas mais velhas se lembram do Juscelino? Existe toda essa saga construída na memória popular sobre a construção de Brasília, sobre o desbravar do Planalto Central e a construção de uma capital moderníssima no meio do nada. Isso é construção de memória. Isso é um processo cuidadoso de construção da figura do Juscelino como um desbravador. E por que eu estou frisando repetidamente a palavra construção? Porque se você vai trabalhar com memória, você tem que pensar nesses conceitos de construção, de representação, de como é que as pessoas se lembram. Não tanto de como aconteceu, isso vai te dar o suporte para estudar a fonte, mas principalmente de como as pessoas se lembram. E é por isso que eu te recomendei o livro da Maria José Trevisan, que nós chamávamos de Mara na sala de aula. Aqui está a memória da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Essa é a memória dos industriais e dos empresários. Essa é uma memória semi-oficial. Isso é como quem estava engajado nesse projeto desenvolvimentista se via. E o que você vai encontrar aqui é que para essa classe, para essa elite empresarial e industrial, o JK era quase irrelevante. Eles se viam como protagonistas do desenvolvimento nacional. Eu vou fazer o seguinte, a minha impressora está voltando do concerto em breve e eu vou digitalizar uma boa parte do livro e vou mandando para você em capítulos conforme for dando tempo. E aí você vai poder, já que o livro hoje é uma raridade. Eu também posso ir fazendo como nós temos feito até agora, respondendo suas perguntas pelo inbox lá no Facebook. Mas eu quero lançar uma série de questões aqui no vídeo para que você tenha em mente na hora de articular o seu trabalho. Como é que as pessoas se lembram do JK? Se ele é referência ainda em outras regiões do Brasil, porque uma coisa é aí em Brasília e outra coisa é como ele é retratado no material escolar, como é que ele é ensinado nas escolas em outras regiões do Brasil. Existem já visões críticas desse período, chamando a atenção para o endividamento externo, chamando a atenção para o custo desse projeto desenvolvimentista. Existem visões críticas sobre a questão populista e hoje ser populista é quase um insulto para muitas pessoas. Então, existem revisões sobre a figura já do Juscelino. Existem revisões até sobre a construção de Brasília, existe material mais crítico no material didático. Existem memórias que se sobrepõem, existe a memória dos empresários, existe a memória oficial, que é patrocinada aí em Brasília, existe a memória popular de quem construiu a cidade e existe uma memória que é
mais difusa, que está disseminada pelas classes populares ao longo do país. A construção de Brasília é uma saga em todos os sentidos. É uma saga do modernismo, é uma saga do desenvolvimento do país. Ela pode ser lida como uma metáfora do que o Brasil queria ser na modernidade, de como o Brasil queria ser nos anos 60. E é interessante que esse projeto desenvolvimentista foi encampado, inclusive, pela ditadura militar. A ditadura militar se endividou de maneira medonha para construir imensas obras de infraestrutura pelo Brasil afora. A ideia da modernidade era uma ideia sedimentada em concreto armado. Pensa nisso, pensa nessas metáforas da modernidade e como a construção civil e a construção militar se tornaram nesse país durante o período da segunda metade do século XX praticamente a única expressão da modernidade. Eu não sei até onde isso te ajuda, Marlene. Eu vou tentando ao longo desse ano, enquanto você for redigindo o seu trabalho e posteriormente o seu livro, te dar mais algumas fontes, ver o que eu consigo arrumar por aqui e mandar para você. E você já sabe, você e todos os que estão me acompanhando, eu não respondo mais pelo YouTube, eu respondo para algumas pessoas pelo Google+, mas é muito raro porque eu quase nunca estou lá. Mas estou quase sempre com o computador ligado no Facebook e respondo lá na página Cantinho da História ou no meu blog que vai passar por aqui. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, podem mandar que eu vou apreciar com todo carinho. Eu demoro, mas respondo.